Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Você está aí? Amém. Porque eu ouvi você adorando. Eu queria que Mateuzinho, aqui está ecoando para mim. Isso, glória a Deus, melhorou. Senão eu fico ouvindo a minha voz aí. Irmãos, hoje é o culto do amigo, amém? Eu sei que você convidou alguém para estar aqui nesta noite, para ouvir uma palavra do Senhor. Eu sei que alguns de vocês conseguiram trazer amigos, outros não. Mas essa palavra de Deus não é só para quem você trouxe como amigo, mas é para você também, amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Ele fala literalmente sobre amizade. E é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida, através da palavra de Deus, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 14. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, mas se você não tiver, fique atento a ouvir, porque às vezes a gente entende melhor quando ouve. Para uns é melhor ouvir, para outros é melhor ler. Então, se para você é melhor ouvir, se atente à leitura que eu vou fazer, amém? Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém, não fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele eram 600 homens. E Aias, filho de Aitube, irmão de Acabode, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém, o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda e do outro lado uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés e o nome de outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Miquimás, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Segue, eis-me aqui contigo, conforme que quiseres. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isso nos será por sinal. Revelando-se a eles a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matavam atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar comigo. Pai Santo, Deus de honra, de glória, de poder, de graça e de misericórdia,
Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. A palavra que o Senhor vem ministrar aos nossos corações nesta noite, Pai. Que ela venha penetrar não só a nossa mente, Senhor, mas o nosso coração, Pai. Venha, Senhor, frutificar. Que não seja uma palavra, Senhor, que nós vamos ouvir nesta noite, Pai, e esquecer dela, mas que ela venha, Senhor, penetrar nas nossas emoções, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, para que venhamos lembrar, Senhor, no dia a dia da Tua palavra, Senhor, para que possamos, Senhor, manifestar aquilo que o Senhor tem, Senhor, para as nossas vidas através da Tua palavra, Pai. Senhor, fala conosco, porque se o Senhor não estiver aqui, nada eu posso fazer, Pai, porque eu só posso fazer aquilo que o Senhor me permitir fazer, Pai. Então nessa noite, Pai, que eu venha diminuir e o Senhor crescer, e que a Tua palavra, Senhor, venha cortar sobre as nossas vidas, Pai, que ela venha penetrar profundamente. Fala conosco, Pai, porque eu sei que o Senhor já tomou o Teu lugar nesta igreja, eu sei que o Senhor já se faz aqui presente, porque nós podemos sentir a Tua presença, Pai. Então fala conosco, Deus, fala conosco, porque nós queremos Te ouvir, Pai. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Você vai me perguntar assim, pastora, como é que você vai falar de amizade num texto desse? Porque é um texto complexo, amém? Nós estamos falando aqui de um texto, fala-se um monte de nomes aqui no começo, para quem é um pouco relutante com filho de um, filho de quem, a gente sabe que quando chega nessa parte da Bíblia a gente fica meio assim, né? Eu sei que é, irmãos, eu também passo por isso é verdade. Mas para que você entendesse o contexto da história, eu precisava ler o capítulo 14 inteiro, amém? E eu vou dizer para você que essa palavra hoje, ela tem por tema dizer, eis-me aqui contigo, o poder de uma amizade de aliança. Quando a gente fala de Jonatas, você vai remeter Jonatas à amizade, você vai pensar em Davi. Mas não é de Davi que eu quero falar para você nessa noite. Sabe por quê? Porque nós passamos uma vida inteira, muitas vezes, procurando amigos. Nós passamos uma vida inteira, às vezes, eu vou dizer uma palavra forte, mas é verdade, mendigando por amizades. E às vezes nós temos pessoas que estão do nosso lado, caminhando conosco, que são nossos amigos, e nós não damos o valor que essas pessoas merecem. Porque muitas vezes nós procuramos algo maior, e às vezes Deus coloca pessoas do nosso lado, que são nossos amigos, e nós não enxergamos essa amizade. E o Senhor quer dizer para mim e para você, que amigo é aquele que diz para você, eis-me aqui contigo. Esses são os nossos amigos. Eu não sei você, mas quando eu era jovem, eu lembro muito bem que eu falava para minha mãe assim, mãe, porque fulano meu amigo, minha mãe falava, amigos, você tem colegas. Porque amigos a gente conta na palma de uma mão. Porque amigos são aqueles que andam conosco. São aqueles que caminham conosco. E muitas vezes nós achamos que muitas pessoas são nossas amigas, e eu tenho certeza que muitos de nós aqui ou já sofreram por uma decepção com a amizade, ou se você não sofreu ainda, você vai sofrer. Porque faz parte do ser humano. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas essa noite eu quero dizer para você sobre essa história aqui de Jonatas e um amigo. Só que a palavra de Deus, a Bíblia, não fala o nome dessa pessoa. Se você ler aqui, você acompanhou comigo a leitura, ele não fala o nome desse amigo de Jonatas. Ele menciona como o moço que levava as armas. Se você for olhar, de repente, a sua tradução está dizendo aí o escudeiro de Jonatas. E é desse rapaz que eu quero falar com você nessa noite. Um rapaz que não tinha nome, mas que você vai acompanhar comigo e você vai ver que ele era um amigo fiel de Jonatas. Amém? No contexto aqui, para a gente começar, o cenário aqui era um cenário de medo, porque os filisteus estavam exercendo uma extrema opressão sobre Israel, e o povo, os guerreiros de Israel estavam com Saul ali debaixo de uma árvore, alguns escondidos numa caverna, porque não estavam querendo enfrentar os filisteus por medo, e estavam ali se escondendo. Você acompanha comigo na leitura da palavra, há um versículo aqui que a gente fala que eles estavam alguns escondidos em cavernas, estavam com medo, estavam escondidos. Mas Jonatas não se deixou paralisar pelo medo.
Quando a gente começa a ler esse parágrafo aqui, esse versículo que diz: sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul. Nós estamos falando de Jonatas, filho de Saul, que era o rei, que estava debaixo de uma árvore com medo dos filisteus. Mas Jonatas diz ao moço que ele levava as armas, o escudeiro, vou chamar assim para você entender melhor: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquele lado. Porém não fez saber ao pai. Os homens estavam com medo, 600 homens, irmãos. Não estou falando de 1, 2, 3 homens, estou falando de 600 homens que estavam com medo de enfrentar os filisteus. Mas nós temos um homem chamado Jonatas e o seu fiel escudeiro que tomam uma atitude. E eu acho que o mais interessante nisso é que Jonatas, ele era um homem de Deus, ele entendia o que era servir a Deus, ele recebia a mensagem que Deus tinha para a vida dele, mas ele entende que ele sozinho não poderia fazer nada. Você entende isso comigo? Que sozinhos nós não podemos fazer nada? Que muitas vezes nós queremos andar isoladamente, nós queremos andar sozinhos, nós queremos fazer as coisas sozinhos, mas o nosso Deus, Ele é um Deus que realiza milagres, mas raramente você vai ver um milagre em uma pessoa sozinha. Ou é porque alguém orou junto, ou é porque alguém compartilhou daquela fé junto, ou é porque alguém estava junto e Deus manifestou um milagre sobre a vida daquela pessoa. Então eu quero dizer para você, não ande sozinho. Porque quando a gente anda sozinho, a gente cansa. Nós precisamos ter alguém conosco. E quando eu digo amigo, às vezes o nosso esposo é o nosso amigo, a nossa esposa é a nossa amiga. Um casamento também não é feito só de relacionamento homem e mulher no sentido de relacionamento sexual, de relacionamento amoroso, mas de relacionamento de amizade. Porque o nosso esposo, a nossa esposa precisa ser nossos amigos. Porque precisamos caminhar junto, precisamos estar junto. Se andarmos sozinhos, isoladamente, a gente não vai alcançar nada. Nós precisamos ter alguém conosco. Tem alguma coisa estralando aqui, pastor? É a luz? Amém. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu quero te dar características do poder de uma amizade de aliança. Você entende que quando a gente fala aliança... Obrigada, Mateuzinho. Quando a gente fala de aliança, isso aqui é uma aliança, irmãos. Ela não tem começo nem fim, amém? Quando a gente traz isso aqui para uma amizade de aliança, é que eu não sou melhor do que meu amigo não é melhor do que eu. Não há começo, não há fim, não há um maior e nem o outro menor. Nós somos iguais. Isso é uma amizade, onde eu não me sobreponho ao meu amigo e nem ele a mim, nós caminhamos juntos. E é isso que nos falta muitas vezes, porque às vezes nós procuramos, às vezes eu quero aquelas grandes amizades, e jovem principalmente, porque a gente vê pessoas que se destacam mais, pessoas que têm um ciclo maior de amizade, e a gente quer ser aquele amigo, a gente quer aquelas pessoas que são mais bem conceituadas, e às vezes o Senhor te apresenta pessoas simples, mas pessoas simples que estarão na batalha com você, que a hora que você falar assim, preciso de oração, Ele vai falar, estou contigo. Na hora que Ele disser assim para você, olha, Deus me deu essa visão, eu falo, estou contigo, eu creio que Deus é na tua vida. São desses amigos que nós precisamos. Não é daquele amigo de só falar, estou contigo, mas na primeira luta, na primeira prova, você não sabe nem por onde ele anda. Nós precisamos daqueles amigos que caminham do nosso lado. Amém. E se você disser para mim, pastor, eu não tenho esse amigo, seja esse amigo. Glória. Porque eu não preciso ter para ser, eu preciso ser para ter. Então, se eu não tenho, é o que eu seja. E eu vou te dar as características na palavra de Deus, características de uma amizade de aliança, para que você reconheça os seus amigos e para que você seja esses amigos que os seus amigos precisam, amém? Amém.
Amigos de verdade alimentam a nossa fé. No versículo 1, que eu já li para você e eu vou ler novamente, porque a gente precisa afirmar a palavra de Deus, que diz: sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas, o seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquele lado. Porém não o fez saber o seu pai. Lá no versículo 6 diz assim: disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. A gente ouviu aqui que Jonatas falou isso para o seu escudeiro. Jonatas não falou para o seu pai. Jonatas não falou para os 600 guerreiros. Jonatas compartilhou a visão dele, que a visão dele era para eles passarem adiante ali dos filisteus, porque o Senhor estaria com eles, com pouco, com muitos homens. E o que o escudeiro diz para ele? Eis-me aqui, eu vou contigo. Nós precisamos de amizades que compartilhem a nossa fé. Ainda que a minha fé seja pequena, mas se a Andréia virar para mim e falar: Deus falou comigo, vai ser assim, eu vou dizer para ela: estou contigo, Andréia, eu acredito, estou contigo em oração, vamos. Se Deus mandou ir, vamos. Isso é compartilhar a mesma fé. É quando às vezes eu não escuto a voz de Deus, mas o meu marido, que é o meu amigo, ouviu e disse: vamos fazer assim, porque Deus falou. Amém. Se Deus falou para você, eu estou contigo. Glória. Nós precisamos de amizade assim. Porque muitas vezes nós temos aquelas pessoas que andam conosco e falam: ah, mas Deus falou mesmo? Você tem certeza? Não sei não, hein? Olha, eu acho que você vai se arrebentar. Eu acho que não vai dar certo. Olha, melhor, presta atenção, cuidado. Nós precisamos de amigos que nos encorajem. E digo: Deus falou? Então vamos. Deus falou que vai fazer? Eu creio. Deus falou que vai curar? Estou contigo, vai curar, vamos estar orando, nós estamos juntos. Eu creio. São essas amizades que nós precisamos. Amizades que alimentam a nossa fé. Ou naquele momento que você está meio assim ainda: ai, será? Deus vai fazer? E a pessoa vai virar para você e vai dizer assim: Deus vai fazer. Eu creio. Eu creio que Deus está fazendo. Eu creio no poder de Deus sobre a tua vida. Quantas vezes nós precisamos de pessoas que a gente está naquele dia assim, que a gente não está acreditando em nada, que a gente está para baixo, e aí a gente precisa daquele amigo que fala assim: ei, levanta, Deus é contigo, Deus é contigo, força, Deus está no controle, vamos que Deus vai fazer. São esses amigos que nós precisamos, que compartilham a mesma fé que nós. Precisamos caminhar com homens e mulheres que compartilham a fé em Cristo. Muitas vezes nós damos ouvidos para as coisas e pessoas que não compartilham a nossa fé, e em vez da nossa fé aumentar, a gente vai diminuindo ainda mais. Caminhe com pessoas que compartilham a mesma fé que você. Jonatas não abriu o coração dele para qualquer pessoa. Ele compartilhou a visão dele com quem estava perto e estava carregando o peso com ele. Ele compartilhou a visão dele com uma pessoa que estava ali, carregando as armas para a luta. Não foi com qualquer pessoa. Foi com uma pessoa de confiança. Você entende que o escudeiro era uma pessoa de confiança? Porque o escudeiro é quem levava as armas da guerra para Jonatas lutar. Então era uma pessoa de confiança, era um amigo que estava ali do lado dele. Ele não saiu contando para todo mundo: olha, Deus falou isso, vai fazer isso, eu creio aquilo outro. Não! Ele compartilhou primeiro com um amigo, porque ele sabia que compartilhando com um amigo que compartilhava a mesma fé que ele teria alguém que iria impulsioná-lo e não empurrá-lo para trás. São desses amigos que nós precisamos. Jonatas tinha uma fé inabalável em Deus, mas ele precisava de um companheiro aqui na terra. Nós muitas vezes somos homens e mulheres de muita fé, mas nós precisamos de alguém aqui na terra conosco, para caminhar junto. Nós temos Jesus, que é o nosso melhor amigo, amém?
mas Ele nos permite ter encontros aqui na terra de pessoas para caminhar lado a lado conosco, para estar compartilhando a visão que Deus nos deu, para nos fortalecer na caminhada. Precisamos entender isso em Cristo, porque muitas vezes nós nos decepcionamos e queremos andar isoladamente, mas não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque muitas vezes, irmãos, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Às vezes eu espero uma resposta de Deus diretamente dos céus para a minha vida, e Deus não fala direto comigo, mas Ele fala usando alguém do meu lado para falar comigo. Às vezes Deus não vai falar contigo diretamente, mas Ele vai usar aquele que Ele colocou do seu lado para falar contigo. Às vezes é uma palavra simples, às vezes é algo que você só disse para Deus, mas Deus Ele usa alguém do seu lado, que caminha contigo, que é seu amigo, para falar aquilo que você precisa ouvir. A nossa relação com Deus, ela é assim, mas Ele nos permite, lembra da cruz? Ele nos permite viver no horizontal, não é só no vertical. Nós temos um relacionamento com Deus no vertical, mas a cruz nos mostra o horizontal, para que nós temos relacionamento com pessoas. E essas pessoas é quem nos ajudarão aqui na terra. Nós precisamos de amigos. Esses amigos vão nos ajudar na caminhada com Cristo. Amém? Amém. Então você precisa de amigos que te ajudem a alimentar a sua fé. Mas eu quero compartilhar com você 3 marcas de um amigo de aliança, que a gente vai encontrar no único versículo, no versículo 7, que diz assim: então o seu escudeiro, seu pajem de armas, como tiver escrito na sua Bíblia, lhe disse: faze tudo o que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Primeiro eu quero dizer para você que você vai dizer assim para mim, pastora, mas quando ele fala assim, faze tudo o que está no seu coração, o coração da gente é enganoso, será que... Eu sei que você já pode ter pensado nisso, porque quando eu fui ler eu também falei, Deus, mas o nosso coração é enganoso. Como assim alguém vai dizer para mim, faze tudo que está no seu coração, e se for a minha vontade, não a vontade de Deus? Mas quando a gente remete aqui à palavra, a gente sabendo que Jonatas era um homem de Deus e que Jonatas fazia tudo conforme a vontade de Deus, nós sabemos, e o escudeiro também sabia, que quando ele disse faze tudo segundo o que está no teu coração, é porque ele sabia que o que estava no coração de Jonatas é o que Deus tinha para a vida dele. Você entende isso, igreja? Não era vontade de Jonatas. Porque vamos falar a verdade, tem que ser muito corajoso para um homem enfrentar muitos guerreiros filisteus sozinho. É só Deus. Amém, igreja? Porque por ele mesmo sozinho ele não iria. Então para ele dizer isso era porque estava no coração dele algo que Deus colocou. E esse amigo dele, que era o seu escudeiro, sabia que ele era um homem de Deus. Por isso disse para ele, faze tudo segundo está no teu coração. E aí a gente vê 3 marcas encontradas nesse versículo para um amigo de aliança. Apoio incondicional. Porque o escudeiro, ele valida, incentiva e impulsiona Jonatas. Porque ele sabia que Jonatas era um homem de Deus. Isso é relacionamento. Você entende isso? Porque eu só vou saber quando uma pessoa realmente serve a Deus, quando ela tem um relacionamento com Deus, quando eu tenho um relacionamento com ela. Se eu tenho uma amizade, eu tenho um relacionamento. Então eu sei e eu confirmo ali, eu vivencio a mesma fé que ela e eu confirmo que eu sei que Deus falou. Então a gente vê aqui um apoio incondicional, porque aquele amigo, ele valida aquilo que estava no coração de Jonatas, ele incentiva e ele impulsiona, dizer, tu vai, eu estou contigo. Quantas vezes nós não precisamos de um amigo desse? Quantas vezes você não clamou por Jesus por um amigo desse? Quantas vezes Deus colocou alguma coisa no seu coração e você só queria alguém para dizer para você, vamos que eu estou contigo, eu acredito, eu confio em Deus. Nós precisamos desse apoio incondicional. E aí mais adiante a gente vê assim, uma outra característica, uma outra marca, que é a presença disponível.
Porque a amizade verdadeira, ela não é só virtual, viu, jovens? Porque muitas vezes nós temos muitos amigos virtuais. Mas uma amizade verdadeira, ela não é virtual, ela não é teológica. Quando eu falo teológica, não é só no culto, não é só dentro da igreja, ela é física, ela é presença, ela se faz real na hora do risco. É quando a gente diz assim, ó, conte comigo. E o contar comigo é na prática. Contar comigo é dizendo, ó, é para ir lá? Tô contigo, nós vamos. É para orar? Ó, tô contigo na oração. É para acordar de madrugada às 3 da manhã para nós orar? Tô contigo, vou acordar. Ah, é para fazer um propósito de jejum? Conte comigo, tô contigo. Ah, é para enfrentar a batalha? Vamos nessa batalha que eu tô contigo. É essa presença disponível que nós precisamos. Se você não tem, seja para alguém. Se você não tem, seja para alguém essa presença disponível. Porque muitas vezes nós exigimos do outro, nós queremos tanto, pedimos tanto a Deus uma amizade assim, mas nós não somos essa amizade. Nós não somos essa pessoa. E Deus está nos incomodando para sermos. Nós precisamos ser. Nós precisamos ser essa pessoa que vai dar o apoio incondicional, que vai estar presente, vai estar disponível. Mas acima de tudo, que vai ter uma conexão de propósito. Isso que Deus falou, eu achei assim tremendo. O escudeiro não tinha nada a ganhar. Você concorda comigo? Ele não tinha nada para ganhar. Ele podia dizer para Jonatas, eu não, vai tu. Porque não tinha lá os 600 com Saul lá, uns escondidos na caverna, outros lá debaixo da árvore. Ele podia dizer, não, vou não. Vai sozinho, porque tu é doido, tá? Vai. Mas não. Por quê? O coração do escudeiro batia no mesmo propósito de Jonatas. Você entende isso, igreja? O quão profundo de Deus é isso? Bater no mesmo propósito. E aí quando eu falo propósito, eu não estou dizendo aquele propósito pessoal, mas todos nós temos um propósito aqui de reinar com Cristo, amém? Amém, igreja? Eu espero que você tenha esse propósito, né? De ser salvo, reinar com Cristo, glória a Deus. Quando nós batemos o coração no mesmo propósito, é isso que nós precisamos. De pessoas que professem a mesma fé, caminhar junto. De ter pessoas que estejam ali no apoio incondicional e que o nosso propósito seja compartilhado. Mas acima de tudo, quando eu sou amigo, não me importa se eu vou lucrar, se eu vou me beneficiar com aquilo que o meu amigo vai conquistar. O que me importa é que eu estarei com ele na conquista. Você entende isso, igreja? Quando a gente entende que não importa se eu estou ali junto com a Andréia, se ela vai conquistar alguma coisa, eu vou me beneficiar disso. Não, o que importa é que eu estou junto com ela. Glória a Deus que ela conquistou. Eu estou ali, ó, é para orar, estou orando. É para andar contigo, é para ir visitar, é para ir não sei onde, estou junto contigo. Não importa se eu vou receber benefício ou não. Isso é uma amizade de aliança. Não importa o que a pessoa vai conquistar com a minha ajuda, eu estando do lado, não importa, não faço questão, não preciso. Quando eu tenho uma amizade verdadeira de aliança, eu não me preocupo se eu vou me beneficiar de algo ou não. O importante para mim é que aquela pessoa conquiste aquilo que ela precisa conquistar, e eu não fuja, porque, irmãos, vamos falar a verdade, vai. Você vai para uma guerra com os filisteus, os caras lá poderosos, pronto para destruir, que aqueles 600 homens estavam com medo, o rei Saul estava com medo. Aí tu iria pela tua força sozinho? Tu e mais um homem? Fala a verdade. É só por Deus, né? É só porque você crê que Deus é na vida do teu amigo, assim como é na sua vida também. Porque senão nós não iríamos. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus sobre as nossas vidas, nós enfrentamos as lutas, nós enfrentamos as batalhas. Porque há um propósito de Deus.
E Deus está falando contigo nessa noite. E eu vou falar a verdade para você. Eu achei que Deus estava dizendo aqui que era para a gente reconhecer os nossos amigos. Mas Deus está dizendo nessa noite que nós precisamos ser esses amigos. Nós precisamos ser esses amigos. Às vezes nós olhamos muito para o lado procurando alguma coisa, quando Deus quer nos mostrar que nós precisamos ser essa coisa que nós procuramos nos outros. Mas uma característica de uma amizade de aliança é o princípio da parceria no combate. Lá no versículo 13, diz assim: então subiu Jonatas com os pés e com as mãos. Quando ele diz aqui com os pés e com as mãos, em alguma versão deve estar em gatinhas, né? Que quer dizer que você está engatinhando, igual criança, igual bebê quando aprende a andar, engatinhando, tá? É isso que quer dizer o texto. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e seu pajem de armas os matava atrás deles. Você consegue visualizar isso? Eu até pedi para o pastor e falei: amor, pena que eu não tenho um programa de ChatGPT pago lá para fazer o vídeo, porque eu queria que você visualizasse isso. Ele subindo, e ali não era como se fosse uma montanha, um desfiladeiro, eram coisas altas e bem íngremes, com muitas pedras. Ele subindo e gatinhando, e aí ele subia, derrubava um filisteu, e quando o filisteu caía por cima dele, o escudeiro vinha e matava. Você consegue imaginar essa cena? Um homem subindo, engatinhando como uma criança, consegue matar ele e seu escudeiro 20 homens. 20 homens. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, e cerca de meia geira de terra que uma junta de boi podia lavrar. Você consegue compreender quão difícil era essa subida? Você consegue compreender isso? Você consegue imaginar uma montanha cheia de pedras, um desfiladeiro, né, que a gente chama, né? É que no texto está escrito de outra forma, mas é um desfiladeiro, uma montanha íngreme, e tinha frestas no meio dessa montanha, tinham cavernas, tinham buracos no meio dessa montanha, e Jonathan sobe engatinhando, e conforme ele subia engatinhando, ele derrubava um soldado filisteu, e o seu escudeiro vinha atrás e matava. Quantas subidas difíceis nós temos na nossa vida? Quantas subidas íngremes e cansativas que a gente quer escalar sozinho? Quantas? Quantas subidas você está tentando subir sozinho? E Deus está dizendo para você nessa noite que você precisa de um companheiro, de um escudeiro, de um amigo, de alguém para estar contigo, de alguém na tua retaguarda quando você está passando por um problema sério, quando você está passando por uma dificuldade. Porque é isso que nós entendemos quando a gente fala aqui dessa subida, dessa montanha, desse morro, desse desfiladeiro, do jeito que você conseguir visualizar aí. Você imagina essa subida, o quão cansativo era, o quão difícil era, e ainda com um monte de guerreiros filisteus. O que você tem tentado fazer sozinho? O que você tem tentado aí enfrentar sozinho? Deus está dizendo para você nessa noite que você precisa de alguém na sua retaguarda. Ou de repente você precisa ser a retaguarda de alguém. Porque Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: será que você está sendo a retaguarda do seu amigo? Porque nós precisamos de alguém que caminhe conosco. Porque enquanto Jonathan estava subindo ali, derrubando o filisteu, o amigo dele, o escudeiro, atrás, confirmava e matava o guerreiro. A gente não consegue subir um desfiladeiro sozinho para enfrentar um monte de guerreiros. Nós precisamos de alguém junto na nossa retaguarda. A gente não vai alcançar. Se alguém diz para você que sozinho você vai chegar a algum lugar,
esse alguém te enganou. Porque sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos sempre de alguém. E quando eu falo de alguém, de um amigo, de uma amiga, eu estou falando do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, às vezes da sua mãe. De um amigo de verdade que vai estar lá, como eu disse até agora, orando por você, tá contigo, crê na mesma fé que você, caminha junto com você. Mas muitas vezes nós nos sentimos tão autossuficientes que a gente acha que a gente não precisa de ninguém. E aí no meio do caminho a gente para, porque a gente acha que sozinho a gente vai conseguir. E aí a gente para no meio do caminho, porque sozinho a gente não consegue. Porque vai ter dia que a gente vai estar exausto. Vai ter dia que a gente vai precisar de um amigo cobrindo as nossas costas de oração. Vai ter dia que a gente vai se sentir fraco. Vai ter dia que a gente vai se sentir oprimido. E se a gente não tiver alguém conosco ali orando, falando pra você, ó, eu tô contigo em oração. Eu tô indo aí te fazer uma visita, vou orar com você. Vai lá, você precisa enfrentar, vai lá que eu tô aqui, ó, orando. Não posso ir lá contigo, mas tô aqui na oração, ó, tô aqui na tua retaguarda. Sabe quem muitas vezes faz isso conosco? Nossas mães. Nós, quando somos jovens, achamos que pai e mãe não tem que ser nosso amigo, né? Mas eles têm que ser os nossos amigos. Porque são os primeiros que, quando você disser assim, ó, tô indo lá, são os primeiros que estão ali orando. São as nossas mães, os nossos pais. Estão a nossa retaguarda. Se o inimigo caiu e de repente se levantou, tá ali, não se levantou não, vai, esse aí eu vou matar. Você entende que nós precisamos caminhar com pessoas? Nós precisamos de amigo para poder combater os nossos combates? Você entende isso, igreja? No término do capítulo, lá no versículo, acho que é o 15, isso, no versículo 15, término do capítulo não, desculpa, mas no versículo 15, diz que houve um tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição, os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Você entende que Deus agiu contra os filisteus ali? Você crê nisso? Amém? Mandou um tremor de terra. Israel venceu essa batalha contra os filisteus. Você entende que dois homens, um conhecido que é Jonatas e outro sem nome, por conta de dois homens, Israel venceu uma batalha? Você entende que por conta de você e um amigo seu, você pode vencer a guerra que está dentro da sua casa? Você entende que de repente você e mais uma amiga sua podem vencer uma batalha dentro da tua escola, dentro da tua faculdade, dentro da tua empresa? Por conta de dois homens que creram naquilo que Deus colocou no coração de um deles, agiram na mesma fé. E por causa de um que se comprometeu, porque creu naquilo que o outro disse, porque ele não ouviu a voz de Deus, mas ele creu naquilo que Deus disse para o seu amigo, os dois se levantaram como guerreiros. E depois que eles se levantaram, os outros homens de Israel começaram a ir de encontro para lutar também. E por conta de dois homens que creram e tiveram a visão de Deus, Deus botou a mão e agiu. E por que você quer andar sozinho? É porque quando Deus te dá uma visão para você ir, você para no meio do caminho. Porque é engraçado dizer isso, igreja, mas quando é algo que nos beneficia, a gente diz que ouviu a voz de Deus. Mas quando Deus nos diz algo que precisamos sacrificar, ou precisamos tomar uma atitude que para os outros parece loucura,
a gente chega a duvidar se foi Deus que disse mesmo. E aí, às vezes, Deus nos dá uma visão de algo que precisamos fazer, e quando a gente não faz, a gente pode fazer com que nossa família inteira seja prejudicada por conta disso. Quantas vezes Deus nos dá uma visão louca para a gente tomar uma determinada atitude porque Ele quer salvar a mim e a tua casa, ou porque Ele quer salvar pessoas no nosso ambiente de trabalho, ou quer salvar pessoas no nosso ambiente de estudo, e nós deixamos de ouvir a voz de Deus ou de obedecer a visão que Deus nos deu por medo. E aí ficamos como Saul debaixo da árvore, ou como alguns guerreiros dentro da caverna. Então eu quero dizer para você nessa noite, não é mais tempo de estar na caverna, mas você também não pode andar sozinho. É tempo de você se levantar com a visão que Deus te deu. Mas gruda em alguém aí que está do seu lado. Gruda aí. Vai junto. Caminha junto. Tá difícil caminhar na fé? Eu sei, irmãos, eu falo isso aqui para os jovens, não é fácil. Não é fácil. No mundo em que vivemos hoje, você ser cristão, não vou dizer crente, que crente até o diabo é, mas você ser cristão no mundo em que vivemos hoje não é fácil. Mas vai ser mais difícil se você quiser caminhar sozinho. Nós precisamos caminhar junto, nós precisamos ter alguém conosco. Nós precisamos ser o apoio de alguém. Nós precisamos ser o escudeiro de alguém. Nós precisamos caminhar com pessoas que professem a mesma fé. E ainda que você de repente tenha algum amigo que não professa a sua fé, você é quem tem que ser o escudeiro e tem que mostrar Deus para essa pessoa. Nós não vamos vencer nada sozinhos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos um que morreu naquela cruz. Aleluia. Por amor a mim e a você, e nós não merecíamos. Verdade. Quer maior amizade do que essa? De alguém que se entregou por amor a mim e a sua vida, sem merecermos. Mas Ele foi nosso amigo fiel. E Ele está sempre disposto a nos ouvir. E nós muitas vezes esquecemos disso. Nós esquecemos que o próprio Jesus disse: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado de amigos. Ele entrou na nossa batalha. Ele entrou na batalha por mim e por você. E será que você tem reconhecido Jesus Cristo como seu amigo? Às vezes é tão difícil reconhecer quem nós vemos que está do nosso lado. Imagine quem nós não vemos. Será que você tem reconhecido Jesus como seu amigo? Igreja, o resultado dessa parceria de amizade entre Jonatas e o seu escudeiro foi um terremoto que mudou a história. Você já tem Jesus, amém? Amém. Então é hora de você... Eu não vou dizer que você precisa ter um amigo, eu vou dizer que você precisa ser um amigo de alguém. Porque a sua amizade de aliança com alguém pode mudar a história desse bairro, pode mudar a história dessa cidade. Porque, como eu disse para você, esse escudeiro não tem nem nome, mas olha a importância dele na vida de Jonatas. Você não precisa ser alguém famoso, você não precisa ter um amigo famoso, você precisa ser este amigo que vai caminhar junto, que vai professar a mesma fé, que vai estar andando junto, que vai dizer: estou contigo, com presença real. É isso que nós precisamos. Então eu quero te convidar nessa noite, ou melhor, nessa semana, eu quero te fazer um desafio. E eu me incluo nisso, viu, irmãos? Porque eu me sinto às vezes um pouco falha enquanto
amizade, enquanto amiga. Porque às vezes a gente tem uma vida tão corrida, tão soberbada de tantas coisas, e a gente vai sobrepondo coisas que não seriam tão importantes naquilo que Deus tem cobrado de nós que é importante. Então eu quero te fazer um desafio nessa semana. Seja um amigo de alguém. Seja um amigo que você gostaria de ter. Porque às vezes a gente cobra tanto e a gente não faz por onde, a gente só sabe cobrar. Cobrar é fácil, irmãos, a gente faz isso só com excelência. Mas a gente precisa ser primeiro. Então aquilo que você gostaria que o outro fosse para você, eu quero te convidar a ser nessa semana. Mas eu não quero que você seja para aquele que você tanto mendiga atenção, porque às vezes nós somos assim, né? Nós mendigamos a atenção de alguém. Não, eu quero que você seja esse amigo para alguém que precise de você e não que você precise dessa pessoa. Entenda, não quero que você seja para alguém porque você está esperando que essa pessoa faça algo em troca. Porque quando a gente às vezes bajula algumas pessoas, a gente está esperando algo em troca. Não, eu quero que você seja para alguém que não pode te oferecer nada, que você não vai conquistar nada, mas que você só vai ser amigo dessa pessoa. Então eu te faço esse desafio. Amém? Amém. Posso contar com você? Amém. Posso mesmo, igreja? Amém. Você está falando amém aqui na casa do Senhor. O Senhor está te ouvindo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero te convidar a se colocar de pé. Você está aqui na casa de Deus hoje, amém? Eu creio que você professa a mesma fé da pessoa que está do seu lado nessa noite, amém? Então eu quero que você olhe para ela e diga para ela assim, ó. Presta atenção primeiro, você vai dizer para ela: faze tudo o que está no teu coração e eis-me aqui contigo. Você viu o que você falou para ela, né? Você prestou atenção no que você disse para ela. Faz o que Deus colocou aí no seu coração, o propósito que Deus colocou, e eu tô contigo nessa luta, eu tô contigo nessa guerra, eu tô contigo na oração, eu tô contigo no jejum, conte comigo. Amém? Você que disse. Eu pedi para você repetir, mas você que disse. Você que disse aí, eis-me aqui. Amém, igreja? Seja esse que vai dizer para o seu amigo, eis-me aqui. Eu creio, eu confio no que Deus colocou no seu coração. Quando nós confiamos no Deus que nós servimos e quando nós vemos Deus na vida das pessoas, a gente se dispõe a caminhar junto e a estar andando lado a lado. Então, deixa as pessoas verem Cristo na sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Não é isso que eu estou dizendo. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós vamos errar. Mas nós precisamos exalar o perfume de Cristo. Ainda que eu seja falho e pecador, as pessoas precisam olhar para mim e ver que eu sou serva dele. Como é que as pessoas vão ver? Nas minhas atitudes. Eu não estou dizendo para você que às vezes a gente não foge um pouco do quadrado, que às vezes a gente fala alguma coisa, ou a gente briga, ou a gente age. Mas quando a gente erra, a gente pede perdão, a gente se arrepende. Isso é viver Cristo. Não é ser perfeito 100%. É reconhecer quando a gente erra, se arrepender dos nossos erros e prosseguir. Então receba essa palavra nessa noite. Deixa as pessoas olharem para você e ver Cristo e saber que você também está vendo Cristo na vida das pessoas e você está dizendo para ela: se Deus te disse, eu estou contigo. Seja. Nós vivemos num mundo hoje que nós queremos muito ter e nós esquecemos de ser. E as pessoas hoje precisam mais de pessoas que sejam do que de pessoas que tenham. Porque nós vemos aí muitas pessoas com muitas coisas, muito dinheiro, muito famoso, mas que são vazias. E isso é o que a gente mais vê nas redes sociais. Pessoas que ostentam tantas coisas,
que na rede social tem milhares de amigos, a casa super bem frequentada, é modo de dizer, né? Tá sempre cheio de gente, isso, aquilo, mas na hora que bate a depressão, na hora que bate uma enfermidade, são poucos. E às vezes a gente fica olhando, e não vou dizer só jovem não, porque eu sei que tem muito homem e mulher que às vezes olha para a rede social e fala, nossa, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Nós não precisamos ter, nós precisamos ser. Porque a hora que nós estivermos com Cristo vai ficar tudo aqui. Mas é lá que nós vamos ter que prestar conta do que nós fomos aqui. Então seja que quando nós somos, nós buscamos primeiro o reino. E a palavra de Deus diz que quando nós buscamos o reino, as demais coisas nos são acrescentadas. Então tudo aquilo que Deus entender que eu preciso, Ele vai acrescentar na minha e na sua vida. Mas para isso nós precisamos ser e buscar primeiro a presença dEle. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero que você faça uma oração nessa noite, pedindo para Deus para que você primeiro seja o amigo que alguém precisa. Que se preciso for, Deus tocar, Deus agir aí na sua vida. Que se por algum momento você pensou em se isolar, ficou tanto tempo aí magoada com amizades, alguma coisa, e por algum momento você pensou em se isolar, pede para Deus gerar amizades de aliança. Pede para Deus gerar, porque Deus, Ele pode fazer qualquer coisa e Ele pode gerar uma amizade de aliança na sua vida. Ore a Ele, clame a Ele nessa noite. Coloque a tua vida diante de Cristo. Pai, glória a Deus, Senhor, por estarmos na tua casa, ouvindo a tua palavra, pelo que o Senhor falou conosco nesta noite. Nós queremos romper com todo espírito de solidão, Senhor, com tudo aquilo que a sociedade tem colocado, Senhor, sobre as nossas vidas, que nós não precisamos de ninguém, que nós somos capazes sozinhos. Eu repreendo esse espírito maligno em nome de Jesus, Pai. Porque eu declaro aqui, Senhor, que o Senhor está gerando amizades de aliança sobre este lugar, Senhor, sobre essas vidas, Pai. Eu clamo, Senhor, pela Tua presença, Pai. Eu profetizo, Senhor, que não haverá mais tempo de caverna, Senhor. Não haverá, Pai, mais tempo em que pessoas ficarão escondidas, Senhor, por medo, Senhor, de serem frustradas na amizade, Pai, porque houve outrora, Senhor, um tempo em que foram magoadas, em que foram feridas, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus e eu declaro que é hora de avançar. É hora de viver um milagre juntos, Senhor. É hora de contemplar, Senhor, o terremoto que o Senhor vai fazer, Papai querido, e que vai agir, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, em unidade, Senhor. Pai, age, Senhor, nós clamamos pelo Teu agir, Pai. Frutifica nos nossos corações, Senhor, a Tua palavra desta noite, Pai. Senhor, frutifica, Deus, para que nós possamos, Senhor, dizer, Senhor, para os nossos amigos, eis-me aqui, conte comigo, porque nós cremos que o Senhor está agindo. É o Senhor quem tem dado visão, é o Senhor quem tem feito sobre essas vidas, Pai. Cura, Senhor, o que precisa ser curado. Senhor, trata o que precisa ser tratado, transforma o que precisa ser transformado nessa noite, Pai. Nós clamamos pela vida, Pai. Nós clamamos, Senhor, pelas nossas famílias. Nós clamamos pela batalha, Senhor, dos nossos amigos, Pai. Nós clamamos pela Tua presença, Pai, onde nós não podemos agir, mas o Senhor pode fazer, porque nós cremos num Deus que age, Pai, sobre cada vida aqui presente, Senhor. Pai, eu peço a Ti também, Senhor, se há pessoas aqui que estão magoadas, Senhor, que precisam liberar perdão, Pai,
que o Senhor venha manifestar o teu poder sobre esses corações, Pai, para que isso seja manifesto em atitude, Pai, para que o perdão seja liberado, Pai, para que feridas sejam curadas nesta noite, Senhor, para que o Senhor possa florescer novas amizades, Pai, ou possa restaurar amizades perdidas, Senhor, porque nós cremos que Tu és um Deus de restauração, Tu és um Deus, Pai, que age, Senhor, aonde precisa, Senhor, da Tua mão de poder, Pai. Por isso, nesta noite, Senhor, confirma o coração do Teu povo tudo aquilo que foi ministrado neste lugar, Pai, porque nós queremos viver o Teu milagre, Senhor. Nós queremos contemplar o Teu milagre na vida dos nossos amigos, Senhor. Nós queremos contemplar o Teu agir, Senhor, sobre a vida dos nossos amigos. Nós queremos nos alegrar, Senhor, com aquilo que o Senhor há de fazer sobre a vida dos nossos amigos, Pai. Nós queremos festejar, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor há de fazer, Pai. Que nós venhamos diminuir, Senhor, e o Senhor crescer sobre as nossas vidas, Pai. Para que possamos ser aquilo que o Senhor espera de nós, para que possamos ser uns para os outros aquilo que o Senhor espera de nós, Papai querido. Por isso nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos pelo Teu poder sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque Tu és misericordioso e o Senhor morreu naquela cruz por amor a nós, mesmo não merecendo, Pai. O Senhor se fez nosso amigo naquela cruz. Nós somos gratos a Ti. Por isso a Ti toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Amém. Dá um abraço no seu amigo. Sai do teu lugar, dá um abraço no outro amigo que você tem, que está lá atrás, que está aqui na frente, o amigo que te trouxe para a igreja, o amigo que é o teu pai, a tua mãe, o amigo que é o teu marido, que é a tua esposa, e diz para ele: eis-me aqui contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi abençoado com essa palavra? Amém, Jesus. Quem foi abençoado com essa palavra? Amém. Você pode aplaudir a Jesus?